Gente, bem-vindos todos, todas. Vamos entrando aí. Se você está vindo pelo Instagram do Simval Júnior, ele é o meu convidado essa manhã para um bate-papo, onde a gente vai conversar. Quero trazer à memória o que minha história com Jesus. Eu ia falar o que me traz esperança. A minha história com É um Jesus que versículo, traz né? esperança, que fala das misericórdias. Ontem foi um papo muito bom com Paulo Nazaré. Então, assim, eu acho que vai muito bem. Você chegou a ver ontem alguma coisa, Simval? Não vi, eu não assisti. Mas eu ouvi a Simval, mensagem dele no domingo, então foi muito boa. Simval é pastor na comunidade da Vila com a gente. Ele está plantando uma igreja chamada Nossa Igreja. Então, é nossa igreja aí. Na Clabim, qual que é o nome de lá mesmo? Então tá na Vila Mariana, Chácara Clabim, ali naquela região. Chácara Clabim. A gente, como todas as novas igrejas, vai ficar naquela região, mas somos meio nômades, né? Porque a gente aluga, então pode ir um pouco para lá, um pouco Isso. para cá. Agora a gente está fazendo pela internet, mas se a gente estivesse fazendo reunião física, ia ser na frente do metrô Vila Mariana, 50 metros do metrô. Isso. A gente que é Vila Olímpia, não está na rua Vila Olímpia já faz uns 10 anos. Então a gente agora é Pinheiros e pelo jeito vai ficar lá. Mas é muito bom poder estar aqui. O Simval, como a Igreja Filha, ele participa de todas as reuniões nossas, ele faz parte do corpo pastoral. E a nossa igreja está plantando uma menonita, é uma alegria. Pois é, cara. Glória a Deus. Eu nunca pensei. Depois a gente conversa um pouco sobre isso. Eu quero conhecer um pouco a sua história, Simval. Essa é a ideia aqui, a gente começar a revisitar algumas coisas do passado. A gente tem aquele lá chorou, parou, se chorou. Também tem aqui. Tem coisas que são profundas, né? Daqui a pouco eu vou desligar os comentários para a gente não ficar se desviando. Mas eu queria que você primeiro falasse da sua primeira memória. Vou dar uma de puxar aqui. Sua primeira memória que você tem. A primeira memória que eu tenho, meus pais, eles se conheceram num seminário, num instituto bíblico, né? É parecido com os seminários internos que a gente conhece, que são mais conhecidos como JV, ou Palavra da Vida, mas ele é no interior do Paraná, chama Instituto Bíblico Maranata. Meu pai e minha mãe estudaram lá e se conheceram lá. E se conheceram, minha mãe já estava mais tempo que o meu pai no seminário. Quando meu pai chegou, eles namoraram e se casaram lá. Meu pai, durante muito tempo, foi da diretoria desse. Eu me lembro muito de idas para lá, enfim, muita história que a gente tem com essa escola. Com os alunos de lá, né? Muita lembrança que a gente tem desse lugar. E eu me lembro de quando eu nasci, meu pai ele era professor do seminário. Ele era, acho que teve uma época que ele foi reitor, mas ele não era ainda. Mas eu acho que ele foi reitor. Agora eu não me lembro mais das posições. Mas eu me lembro de de crescer nas casas dos professores ali, a gente mudou pelo menos 2 vezes, mas eu me lembro de estar vendo meu pai dando aula. Eu me lembro de 1 ano e meio vendo meu pai dando aula. Essa é a memória que eu tenho, dele dando aula. Bom, depois minha mãe e meu pai alimentaram essa lembrança, né? Porque tem fotos, enfim. Uma curiosidade, geralmente os menonitas são de colônia alemã, né? O seu pai, sua mãe eram alemães? Não, o meu pai se converteu, minha mãe é presbiteriana, de Maringá. Então é por isso, da Vila. O meu pai é da Igreja Batista Nacional de Santa Catarina. Mas ele aceitou Jesus através de um trabalho missionário dos suíços, que naquela região lá, os missionários não foram americanos que plantaram as igrejas lá, foram os missionários suíços. Ele aceitou Jesus com 14 anos. Na verdade, ele foi o primeiro a aceitar Jesus na família. A minha avó era daquelas benzedeiras, fazia isso para um montão de gente lá da região. E minha avó tinha uma casa de santo dentro de casa, né? Uma casa com muitos ídolos.
E segundo meus tios e meu pai e todo mundo, ela ficou endemoniada muitas vezes dentro de casa, cozinhando, fazendo as coisas. E isso foi muito assustador para eles desde criança, sempre ter ela ficando endemoniada. E, bom, meu pai tem elementos para dizer se era surto ou não. Fato é que ela aceitou Jesus, e depois que aceitou Jesus, expulsaram o demônio, e teve toda uma situação assim, num dado momento, e ela nunca mais teve isso. Na verdade, ela ajudou muitas pessoas a se livrarem disso, sem ser uma pessoa escandalosa, né? Uma mulher muito silenciosa, até assim. Então, essa é uma história da família do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, Mas por que você virou menonita? Eu quero entender a sua Então, raiz. meu pai foi pastor. Meu pai foi pastor, estudou nessa escola, ele foi pastor da igreja congregacional depois disso, porque estudou num seminário que não é confessional, né? Acontece bastante isso. Você estuda no seminário que não é confessional, as igrejas que não são tão rígidas com a questão o aluno estudar naquela escola, elas convidam. E ele foi convidado, então, para ser pastor da igreja congregacional. Antes disso, trabalhou como missionário com os indígenas da Missão Kaiowá, né, no Mato Grosso do Sul. Tentou plantar uma escola para formar obreiros indígenas, mas aí a FUNAI teve um problema com a FUNAI e findou que não continuou esse projeto. E aí ele foi ser pastor da igreja congregacional. Foi pastor por 6 anos dos congregacionais. Teve uma crise emocional daquelas. Foi a maior igreja que ele foi pastor. Ele pegou uma igreja com 30 pessoas e terminou com quase 500. E ele teve uma crise emocional daquelas que precisava parar ou morria. Aí foi para o sítio do meu avô, ficou lá no sítio do meu avô durante um tempo. Eu tenho muitas memórias boas de sítio nessa época, era muito bom estar lá. Só não era bom ter que fazer as coisas, né? Ter que ajudar. Era terrível, mas o resto era muito bom. E aí a minha memória de sítio é desse tempo, né? Da casa dos meus avós paternos. E aí meu pai foi convidado para os menonitas. Eu me lembro que ele resistiu um pouco, tal, mas aí foi pastor de 2 igrejas dos irmãos menonitas, uma lá em Palmas, no Paraná, e depois aqui em São Paulo. Então tá aí a entrada. Foi assim. Me fala uma coisa, talvez você já falou, qual que é a lembrança da infância que mais te dá nostalgia aí? Então, tem uma coisa interessante, cara, que uma lembrança que me traz saudade é essa coisa do sítio, né, que eu contei. De todas as nossas férias a gente passava no sítio. Isso era uma coisa muito legal. Então, meus primos e a vida com os primos, porque ser pastor tem uma coisa meio para a família pastoral, né? Eu vejo isso. Eu tento incentivar e cuidar muito que os meus filhos tenham vivência com os primos. Mas uma das coisas que a gente perde na vivência pastoral é a relação familiar, né? A Bíblia até fala sobre isso, né? Que a gente vai ganhar outra família, né? Quando a gente segue a nossa vocação, nosso ministério. Mas uma das coisas que a gente perde como família é a convivência com os primos. E eu perdi com os primos, convivi pouco com todos eles. Mas a convivência mais esperada era as férias para a gente passar no sítio com meu avô e com a minha avó e os primos que moravam nos sítios ali perto. Então a gente estava era essa ansiedade que a gente tinha. Morava numa cidade onde não tinha ninguém. E depois que a gente veio para São Paulo, continua esse mesmo processo, né? Chegava as férias, a gente ia para o sítio. Meu pai durante muitos anos teve um sítio lá em Santa Catarina, manteve esse lugar quanto pôde. E aí, em um dado momento, achou melhor vender, porque ele viu que ninguém de nós ia continuar essa rotina de ir para Santa Catarina cada janeiro, né? Depois que a gente virou adolescente. Vem cá, me fala uma coisa. Quando você fala que tinha uns trabalhos lá no sítio, deixa eu entender que tipo de trabalho. Era... Trabalho de roça, né, velho? Trabalho de roça, tipo pegar os ovos da galinha... Não, o que estava acontecendo. Nesse momento, eu estava com 7, 8 anos, e meus primos com 7, 8 anos, quem cresce na roça com 7, 8 anos, tem muito trabalho. Já está cortando lenha, já está indo, já tem uma enxadinha para ajudar nas coisas. E sítio roots, né? Não é sítio... desse sítio que a gente vê aqui, né? No nosso entorno de São Paulo. E daí era muito... Para o meu pai era muito
estranho, né? Ter um filho que... Os filhos dos irmãos dele trabalhando ou fazendo essas coisas e eu só dando rolê. Então, só andando a cavalo, só indo brincar no lago, sei lá, não tinha sentido nenhum. Aí começava a dar as tarefas lá e, pô, isso aí era chato pra caramba. E na adolescência, cara, eu sei que é muita coisa. Teve um dos convidados que eu fiz, ele falou, mano, isso daí é uma covardia, tem tantas coisas, né? Mas quando eu pergunto aqui sobre o que na adolescência, o lugar que te marcou, ou algo, eu geralmente pergunto o lugar na adolescência, né? Mas se for o sítio, o que te marcou na adolescência? Então, na adolescência, a gente veio morar aqui em São Paulo quando eu tinha 11 anos de idade. E aí, algumas coisas que eu já chegando aqui, mantive a minha vida de igreja, mas eu tenho uma coisa que aconteceu quando eu tinha 15 anos, 16 anos, a gente costuma dizer sobre essa idade que a gente desvia, né? Que a gente fala desviado, que desviou, né? Que ficou desviado. Teve algumas coisas que aconteceram e tal, na relação com a igreja e tudo, mas uma das coisas que aconteceu é que eu, na verdade, ganhei autonomia, né? Eu falo o seguinte, que a gente confunde desviar com autonomia. Eu descobri isso no livro de um amigo meu, Ronaldo, é um dos livros que eu mais gosto. Ele tinha uma pergunta lá, qual é o momento que você lembra que o pecado entrou na sua vida? Que você sabia que era pecado e você praticou. Qual foi a hora assim que você sabe, isso está errado e você fez? A minha lembrança, eu estava na casa do meu avô em Maringá e meu avô vendia carro, vendia café, então tinha gente entrando e saindo da casa dele assim quase o tempo todo fazendo negócio. Ele fazia negócio da casa dele. E chegaram os caras que sabiam que ele era presbítero da igreja presbiteriana lá de Maringá, não sei qual. E aí, quando os caras chegaram e sabiam que ele era cristão, que ele era evangélico, jogaram cigarro no quintal. Bom, naquele tempo, fumar era pecado imperdoável, né? E para mim, que tinha crescido nesse ambiente que eu estou falando, na escola de teologia, na igreja e tudo, pegar um cigarro e fumar era ir para o inferno na hora. Cara, eu peguei o cigarro, fui lá, procurei um canto lá escondido de todo mundo e tentei fumar. Isso é o que eu me lembro que era pecado. Eu sabia que era errado e fiz. Aí eu me lembro de tantas histórias na minha vida o que eu lembro na adolescência é que com 15, 16 anos eu ganhei autonomia. Então não tinha esse negócio do meu pai falar ou minha mãe falar, agora você vai para a igreja e pronto. Não vou, só não vou, saio, não quero. Então, comecei a olhar para o pecado na minha vida, e o pecado entrou na minha vida em todas as fases de diferentes formas. Eu nunca resisti a ele, como criança, como pré-adolescente, como adolescente e como jovem. Todas as oportunidades que ele se apresentou, eu estava ali acessível, né? E como adolescente foi assim também. Então eu ganhei autonomia e foi muito destrutivo para minha... Eu, como adolescente, então eu era violento. Eu me envolvi com uma galera lá que a gente começou a cometer alguns delitos, a gente começou a usar droga. E é na quadra onde tem um projeto social, onde começou um projeto social nosso. Então, eu ia naquela quadra e ficava emocionado o tempo todo. Porque você faz parte ali. Porque agora... a ideia é o seguinte, né, que se um menino chegar em São Paulo, naquela região onde eu cresci, com 11, 12 anos de idade, a gente proporcionou uma opção que não é se juntar com quem não presta. Tem mais uma possibilidade. E é o que a gente está fazendo. Naquele tempo, se tivesse um projeto parecido com esse que a gente faz hoje, provavelmente eu não tinha tido tanta experiência negativa que eu podia ter nem experimentado, nem fazer parte da minha memória, né? Porque parte das memórias, né, tem o viver sem, né? O viver sem. Quem está ouvindo a gente aqui e já usou droga, já usou cocaína, já bebeu até o fígado doer, né? Porque já fumou, sei lá, teve que parar de fumar. Parar de fumar é a experiência mais difícil da minha vida, parar de fumar. Mas isso era memória que eu não precisava ter tido. Eu não precisava ter. Era só ter alguém para me instruir do jeito que eu precisava, né? Não é o pai e a mãe dizendo não faça. Ter alguém para eu conversar não é dizendo não faça, não é dizendo não seja violento,
mas me ajudar a descobrir por que é que eu era violento. Qual é a causa da violência? Se você pudesse entrar na DeLorean, naquela máquina do tempo, e de forma disfarçada, igual o McFly fazia, botava um chapéu, um boné, cara, e chegasse lá e sentasse na quadra, ou entrasse na quadra e pegasse você, sei lá, 14 anos, 15, usando drogas, que você acha que você faria hoje? Eu tenho uma coisa, né? A gente tem a figura do iceberg, ela funciona muito para revelar algumas coisas para a gente. Aquilo tudo que aparecia em mim como violento, como agressivo, né, nas relações, na verdade tinha causa. E eu sei a causa hoje, né? Naquele momento eu não tinha como saber a causa. Na verdade, naquele momento minha memória estava bloqueada para os abusos que eu tinha sofrido. Então eu era rebelde, eu era agressivo, ou era violento. Na verdade eu estava explodindo, eu estava implodindo. Eu estava explodindo em rebeldia, em agressividade com aquilo que tinha acontecido comigo. Eu não sabia, não tinha como lidar com isso. Eu fui lidar com isso com 30 anos de idade. Talvez, não sei se eu tinha como fazer esse tipo de tratar o meu coração com 15 anos, né? Se eu tinha elementos suficientes para tratar isso. Mas ali era uma explosão de violência contra mim mesmo, né? Então, um dia nós conversamos uma vez sobre suicídio, né? E a gente fala sobre isso, né? Que as campanhas, na minha perspectiva, as campanhas sobre suicídio que a gente vê na TV e que a gente vê todo mundo fazendo, todo mundo falando, todo mundo replica isso, repete ela toda vez em setembro e tal, e agora está o momento que está acontecendo bastante isso. A gente aborda quase sempre o suicídio na perspectiva da pessoa depressiva, da pessoa da tristeza profunda, né? Ou de um momento como o ápice da sua tristeza, né? A gente é interessante falar o ápice, parece que é o cume, né? Mas é o profundo da sua tristeza, leva ela a pensar que o suicídio é alívio. Mas tem o suicida, que é outro perfil psicológico, que é a pessoa que não é alguém que vai dar um tiro na sua cabeça, mas é o cara que brinca de roleta russa. Ele não vai dar um tiro na sua cabeça, mas ele vai andar num prédio, lá em cima de um prédio, na beira a ponto de cair um prédio de 50 metros de altura. Esse é o cara que vai andar 200 por hora no carro, ele vai mergulhar num precipício, não sabe se tem profundidade suficiente naquele braço de mar, naquela água, ele mergulha. Esses caras são suicidas. O cara anda de moto como um maluco. Esse é o suicida. Ele não está deprimido. Ele viciou em adrenalina, ou ele está com uma crise tão grande de implosão dentro dele que ele acaba extravasando, buscando meios que isso aconteça. Então, a adrenalina é um alimento para esse perfil, né? Então, eu tinha esse perfil. A gente falou disso no Gabinete Pastoral, se alguém quiser ouvir um pouco mais sobre isso. Agora, mano, que filme marcou você aí na sua juventude? Então, você é muito ligado a cinema, você trabalhou com isso, né? Então, eu estava agora de manhã, eu estava lembrando, minha primeira vez no cinema, uma sala de cinema. Primeira vez assim, numa sala de cinema, eu assisti um filme do milionário José Rico. Era Estrada da Vida. Mas olha só, a gente era muito pobre lá no Paraná, na igreja que meu pai era pastor, mas muito, muito mesmo. E meu pai não tinha como comprar ingresso para nós 5 assistir ir no cinema. Mas aconteceu uma enchente na cidade lá e muita gente ficou desabrigada. Sei lá, uma cidade de 50 mil pessoas, umas 10 mil pessoas sofreram com isso. E eu me lembro, com 9 anos de idade, eu fui voluntário da ação da prefeitura para arrecadar alimento para quem estava desabrigado. E eu fui, junto com meu pai, nas casas para pegar as doações. E a gente ganhou um ingresso para o cinema. O dono do cinema lá abriu uma sessão para os voluntários.
Então, a primeira vez que eu fui, tem tudo a ver com a minha vida hoje, né? A primeira vez que eu fui no cinema, eu nem exploro essa história. A primeira vez que fui no cinema, foi assistir um filme caipira, né, total, né? E um filme com ingresso, porque eu fui voluntário. Agora, o mais interessante de tudo isso é que quem filmou, que era assistente de direção, maquinista, eletricista desse filme, né, o André Klotzer, o restante da equipe, eu não imaginava, né? 10 anos depois, eu estava trabalhando com esses caras. Trabalhei com eles. O André Klotzer estava começando a carreira dele, depois eu fui trabalhar com ele daí como diretor já de cinema, e um montão de coisa que a gente fez junto. Agora, esse foi o filme que marcou você? Não. Essa foi a minha primeira vez dentro de uma sala de cinema. Não, os filmes que foi tão importante. Mas qual foi o filme? Qual foi a história que você falou? Meu Deus, eu tenho um filme que eu saía, eu falei assim, não é possível, isso é bom demais. O filme que eu me lembro que marcou, e eu assisti ele várias vezes, é o Coração Valente. Esse é lindo. Tranquilo. O dia é muito sacana, ele falou que você já era velhão, já tinha 40 anos quando assistiu Coração Valente pela primeira vez. E alguém falou, eu aposto que ele vai chorar. Eu falei, já chorou, você já ganhou a aposta antes de apostar. Então, esse negócio dos filmes, geralmente o filme que mexe com questões de justiça, de injustiça, são esses os meus filmes, são esses. Aquele negócio de levar, é porque quando eu pergunto do filme, eu gosto de entrar no filme e falar um pouco do filme para a gente entender. Mas aquele negócio de levar as mulheres para a primeira noite... Pois cara, que rei, coisa. Ele é muito... E quando eles matam a menina, né, a esposa dele, cara, doía muito em mim quando eu assisti. Porque aquele filme é muito bom, né, cara? Sim. Tem sentido a rebelião, né? Ser rebelde tem sentido, principalmente quando você tem sentido, principalmente quando você está lutando contra a injustiça. A injustiça, o império maligno. Isso. Não tem nenhuma coincidência com os dias de hoje, mas não tem nada com a jornada do herói, né? Que a gente conhece, né? Então o roteiro funciona, velho. O que é mais legal é que uns 6 anos atrás, 8 anos atrás, teve votação para ver se a Escócia ia se livrar do Reino Unido. Pois é, cara. Votaram não. Ora, se morreu em vão. Pois é, cara. Que coisa. Ai, que absurdo. Me deu uma raiva. Cara, o cara faz o melhor filme que vocês votaram. Não, a gente gostou do Império. Agora... um filme recente, mano, é um filme indiano que chama Lion. Não sei se você assistiu. Não. Então é uma história muito interessante o plot sem spoiler. É uma história muito interessante da situação indiana que a gente tem acesso à cultura através daquele filme, de como que o sofrimento por um menino que perde a família de repente e tem a história da adoção e de reencontrar a família. Né? Agora, naquele mundo de gente, tem crianças que simplesmente se perdem. Eu acho que eu já falei o suficiente, né? E a gente tem uma dimensão... Cara, aliás, a Netflix, né, os streams, mas principalmente liderado pela Netflix, ele veio trazer uma bênção, ele veio tirar de Hollywood o monopólio das histórias, do foco das histórias. Então, quando você distribui a renda qual a Netflix faz, no sentido de... Eu assisti série alemã, que é o The Dark, a espanhola, que você vê lá... Casa de Papel. Você começa a ver coisas indianas. Você vê a Coreia do Sul é maravilhoso o cinema lá. A gente nunca... Cara, se eu falasse 5 anos atrás, Coreia do Sul é maravilhoso, falasse, você tá doido. E saiu de lá, né? Os latinos aqui, a Argentina sempre teve um bom cinema. Mas é impressionante. Agora, na sua história de fé, a gente tem os hero makers, né? Que é os caras que fazem os heróis, né? O que tá por trás do herói. Seria, no Batman, seria o mordomo. Qual que é o nome do mordomo do Batman? Ah, meu Deus, já travou. Será que caiu a sua... caiu. Será que caiu? Quando trava assim, com esse rostinho...
Eu tô... Energia... No... Olha, energia... Você tá Opa, fazendo rodízio... Travou. é. É, De tô novo, dá uma pensando... piscadinha, dá um... Porque ele troca, né, troca pro Wi-Fi natural. Tá. Enfim. Me fala um negócio. Então, assim, tipo os Alfred. Os caras do comentário é rápido. O Batman é o Alfred. Tem o cara que... Do Super-Homem são os pais dele, né? Que estão ali e não, já são velhos e cuidam deles. Então, você tem os caras que vão preparar a jornada do herói. Qual foi o cara que... Ou um ou dois... Porque geralmente a gente fala o pai, né? Também pode ser. Sim. Que influenciou pessoalmente. Não pode ser um livro. Depois a gente vai para isso. Mas pessoalmente sua jornada com Jesus, sua jornada ministerial. Então, na minha caminhada com Jesus, tem umas coisas, né? Os acampamentos definem. Então eu fazia tudo isso de ficar rebelde, de fazer um montão de coisa errada. Todo carnaval eu me arrependia, ficava bonzinho por uma semana. E aí, então acontecia bastante isso. E eu me lembro daí essa caminhada de ir e vir na fé. E, bom, para quem tem naquela época, para quem tem um passado com drogas, trabalhar com cinema e televisão não era o melhor lugar, porque todo mundo era doidão, né? E então eu fui para um lugar onde alimentava essa continuidade. Mas chegou a hora de tomar algumas decisões na minha vida. E meu pai sempre foi acessível, né? Sempre foi. Então, para fugir desse lugar comum, que quem conhece meu pai sabe que ele é uma referência poderosa aí para muita gente, para mim também. E tem várias coisas aí que eu aprendi com ele, né? Ele me ajudou muito a preparar a mensagem. E muita coisa, preguei muita mensagem dele, né? E, na verdade, era ele conversando comigo durante a semana para eu pregar no final de semana, então era ele que estava ali por trás me ajudando. Mas, assim, a influência, pensando em ministério, que eu me lembro que eu tenho, vou falar do Caio Fábio, tinha um programa de televisão, né, no sábado, não me lembro, acho que era de manhã, eu me lembro dele pregando, e a mensagem que eu me lembro ele pregando, estava pregando uma mensagem sobre Jonas, e era tão impressionante a capacidade de prender atenção. Então, eu era, sei lá, devia ter 13 anos, e que eu falei, né, na minha casa, para minha mãe. A minha mãe que estava lá. Se um dia eu for pastor, eu vou falar igual esse cara. Eu era arrogante, né, ainda. A minha arrogância juvenil. Mas era a capacidade de contar a história, né? Ali estava impressionado. O que impressionava era a capacidade de contar a história e de fazer com que aquela história tivesse, de fato, sentido. Para um menino de 13 anos, imagina isso, né? Pela televisão, contar a história, fazer isso. E ele fazia isso com o público, e hoje a gente sabe que ele faz isso até agora, né? Ele faz isso até hoje. Então, esse foi impressionante. Agora, falando de gente que veio mais perto, pensando na influência que chegou mais perto. Eu fui voluntário e depois fiz treinamento na Mocidade para Cristo. E para todo mundo da minha geração, não tem como você falar de juventude, de ministério com a juventude, ministério que você fez, foi pastor de jovens, né? Eu fui pastor de jovens muito tempo da minha vida. A referência para quem é da minha idade é o Marcelo Gualberto, né? E ele foi a primeira grande referência para mim. Depois vieram outros, né? A gente vai conhecendo as pessoas, mas ali naquele momento ali de 20, 21 anos, né? Eu fiz o treinamento lá da MPC, a Adriana também. A gente desenvolveu um montão de coisa com os nossos jovens. A gente fez estudantes em ação na escola, várias pessoas com quem eu fiz o casamento, e agora eu apresento os bebês dessas pessoas. Mas eles aceitaram Jesus através do estudantes em ação, né? O Dinho estava aqui falando. O Dinho através do trabalho de estudantes em ação que ele foi alcançado, né, na escola pública perto da igreja, onde eu liderava a juventude, né? E aí o pessoal fez amizade com ele foi para um acampamento e aceitou Jesus. O Dinho aceitou Jesus sozinho. Ele ia há tanto tempo lá e não aceitava Jesus nunca, que o dia que
Ele falou que ele queria estar Jesus. Eu falei, Edinho, agora ora você sozinho, você já viu isso acontecer tanta vezes que você consegue orar sozinho. Ele orou sozinho. Caraca! Ah, mano, não acredito não. Nem Jesus está aqui. Foi isso. Quem Foi conhece isso. o Dinho, apoia você nessa atitude. Ai, que coisa, mano. Vem cá, qual a maior herança que a sua mãe deixou para você? Assim, eu sei que ela ainda tá aí, mas assim, qual que você fala assim, ela deixou isso aqui que é incrível? Bom, tem uma coisa, né? Eu tô fazendo um estudo sobre Tiago agora, fazendo uma exposição de Tiago para a minha igreja, aproveitando essa situação da quarentena. Nossa escola bíblica aí é uma exposição de Tiago. Então, o livro de Tiago, ele tem o desafio de alinhar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. E a gente tem uma ideia de que oração é uma coisa de gente que é passiva. Né? E quem traz isso são os missionários. Os missionários têm coisas ruins que eles trazem. O que você pode fazer por missões? Você pode orar, contribuir. Essa conversinha de missionário atrapalha demais a gente como pastor de igreja. Então, eu como missionário urbano, essa conversa aí a gente tem que dar uma fritada nela, porque ela não tem nada a ver. Você não fica, fulano vai, você fica orando. Não, você fica trabalhando, pô. Fulano, você também vai. Você só... Enfim. Não tem Jesus não falou assim, então vão ou orem, ou contribuem, isso, fazendo discípulo, ou ajudando quem faz discípulo, orando quem faz discípulo, ensinando as palavras de Deus, ou só orando por eles. Parece que a grande comissão foi em partes, né, mano? Então o cara dá uma falhada na teológica aí e atrapalha muito ali o que a gente tem para fazer como pastor de igreja. Mas aí, então... Oh, meu Deus! Eu vou chamar o coisa para falar. Travou! Vai de novo. Não, é possível, velho. Que coisa. Eu coloquei no 3G, tá no 3G direto. Vamos embora, a gente vai. É legal que na hora que edita fica maravilhoso. Parece que foi de uma vez só. Bom, uma das coisas é que Tiago então faz esse alinhamento, e Tiago era conhecido como homem de oração. Olha que coisa interessante. Ele é conhecido como homem de oração e... que coisa, né? Falhou de novo, travou de novo. Tá normal? E como homem de oração, ele é impressionante porque ele é o cara que mais chama para ação das cartas. Das cartas que nós temos no Novo Testamento, ele é o cara que mais chama para ação. Que a gente tem que fazer, que a gente tem que aquilo que a gente não pode ter preconceito, e ele vai chamando para ação. Então, ele mostra para a gente que não é... que a oração não é incompatível com a missão. A oração está aliado àquilo que a gente faz. E minha mãe é essa mulher, cara. Ela é uma mulher que hoje ela está fazendo discipulado com outras pessoas. Agora, por causa da quarentena, não, né? Mas é uma mulher que tem 68 anos, 69 anos. E está fazendo discipulado com as pessoas aceitam Jesus com ela continua fazendo isso, e é uma mulher de oração. Ela é a líder do Ministério de Intercessão dentro do Expresso Ação, a organização que eu faço parte, e ela cuida demais da gente, né? Ela carregou, a gente fala isso, né? Que ela carregou a gente 9 meses na barriga e a vida toda em oração. Não tenho dúvida. E muitas vezes, cara, acontece muito, muito mesmo. Ela mandar uma mensagem para mim assim, filho, tô orando por você. E é na hora. É uma hora assim que eu tô, caramba, o que eu faço agora? O que eu falo para fulano? Várias vezes, mas não é uma vez. Assim. Acontece, sei lá, nos últimos 6 meses aconteceu umas 5. Ela tá numa sintonia de oração e fala, filho, tô orando por você. E quando ela fala isso, ou está acontecendo naquele minuto, ou eu já sei, falei, caramba, se ela falar isso, alguma coisa vai acontecer hoje. Porque é um cuidado mesmo, um discernimento espiritual que ela tem. Eu queria fazer uma pergunta que é difícil de responder, mas vamos aí, eu sei que... E aí eu quero te pedir, porque como você é um pregador, você realmente virou um contador de história do melhor sentido possível. Você qualquer coisa que eu pergunto, você tem uma história porque você usa muito isso. Eu admiro isso em você. Mas eu quero que você não use o lado pregador, mas tente
se despir disso. Quando foi que você sentiu a presença de Deus na sua história? Você fala assim, foi uma das vezes mais marcantes, né? Se não dá para falar mais marcante, fala assim, aqui eu senti que Jesus, a presença de Jesus plena. Então, foi uma profecia, cara, uma profecia que eu recebi. E eu tinha assumido, eu fui pastor da comunidade Boas Novas por 14 anos. Eu entrei para a equipe da comunidade Boas Novas num convite de um pastor que um ano depois descobriu que a esposa estava com câncer novamente, tinha que tratar, e ela pegou e foi para o Canadá e, enfim, não sabia se ia voltar, e ele tinha me falado, né, sobre isso, que ele não sabia se voltaria ou não. Só que eu tinha ido, parte de ser pastor de jovens dessa igreja era trabalhar com ele, né? Parte do convite eu aceitei porque eu ia estar junto com esse cara que é o Rai, né, que eu admiro, até hoje admiro bastante. Mas aí o que aconteceu é que ele tinha me falado que talvez ele não voltasse, então e eu tinha que guardar esse segredo. Que ali era ele já procurando uma outra coisa para fazer por lá, e eu tinha que lidar com essa informação, e isso para mim era difícil. E eu estava então cuidando da igreja por aqueles 5, 6 meses que ele ia estar fora, e eu estava em casa. Naquele tempo eu tinha só 2 filhos, né? Agora tenho 3, né? O André não tinha nascido ainda. A gente tinha um escritório aqui em casa. Eu estava orando nessa impotência diante do desafio de ser pastor da igreja, cuidar da igreja. Eu não sabia como ia ser as coisas, e eu orando falei: Senhor, eu sou um servo miserável, eu preciso da tua bênção. Eu repeti na oração algumas vezes que eu sou servo miserável. É até estranho falar isso, porque eu nunca mais falei isso. Aí, quando fiz a oração, e quando eu cheguei no culto de jovens, eu ia pregar no culto de jovens no culto do domingo. Preguei no culto de jovens, aí um dos meninos lá veio e falou: minha mãe está com uma amiga dela, que é profeta lá do Rio Grande do Sul, tá aí, quer falar com você, vai falar com você amanhã. Aí eu pensei na hora, eu falei, só que me faltava, né? Tem uma pessoa que vai dar uma profetada aqui, eu vou ter que ainda repreender a mulher. Porque eu pensei do pior, né? A mulher vai ficar de pé aqui, vai falar um montão de coisa, e aí o que eu faço? Aí, no outro dia, a mulher estava lá, de fato, junto com a amiga dela, e o pessoal terminou o culto, eu fui para fora. Eu não cumprimento todo mundo até hoje. Eu cumprimento quem chega, não dá tempo, não tem como esse alvo de cumprimentar todo mundo na saída. Mas naquele dia eu fui lá fora e fiquei lá no portão e cumprimentei até os vizinhos que passavam na rua. Assim. Quando não tinha mais jeito, eu voltei lá dentro. Estava só as 2 mulheres e a minha família na igreja. E aí ela falou que tinha sido muito abençoada e queria conversar, que tinha um lugar reservado. Eu tinha acabado o seminário, e o seminário meu era bem conservador, apesar de eu ser muito à frente do que a proposta daquele seminário onde eu tinha terminado a primeira fase da minha formação. Aí fui para um reservado lá, e ela começa a falar, pega na minha mão, começa a falar em línguas. Aí eu me bloqueio, nossa, o muro tinha muralha da China nessa hora, né? Que essas manifestações, eu sempre questionei essas manifestações fortuitas, né? Eu sempre questionei. Aí, quando ela começou a falar dela, pegou na minha mão assim, falou assim: Deus falou para mim em abril, a gente estava em agosto, para eu falar com o pastor novo das Boas Novas. Não tinha outro, era eu mesmo. E ele me disse, e aí eu comecei a juntar dinheiro para vir para São Paulo para falar com você. Daí a gente mudou, né, velho? A mulher juntou dinheiro para comprar uma passagem de Porto Alegre para São Paulo para vir falar comigo. Aí ela pegou e falou assim: Deus mandou eu dizer para você que você não é um servo miserável. Nunca mais repita isso. Você é um servo meu e eu te chamei. Cara, nessa hora eu tive uma explosão de energia quando ela falou isso. E eu falei assim: e o que mais ele falou? Eu falei: não, só falou isso. Pô, dava pra mandar, dava pra ligar, né, velho? Nessa hora ela poderia ter inventado qualquer coisa, que eu tava aberto, velho. Que a muralha destruiu, ela podia inventar qualquer história, podia falar qualquer coisa, eu ia aceitar. Porque na hora que ela falou isso, a Adriana, minha esposa, não tinha ouvido essa oração. E de fato, eu nunca mais repeti isso. Sou muito consciente, por essa experiência, sou muito consciente da minha vocação e do meu chamado. Eu tenho uma vocação pastoral,
E eu atuei em diferentes frentes, mas sempre ciente da minha vocação pastoral e completamente desarmado em relação aos dons manifestacionais que me livraram dessa pegadinha que os pastores que estudam ou as pessoas que têm a formação mais conservadora têm, né? De ficam inventando um montão de bobagem de histórias para não ter contato com os dons manifestacionais, né? E os dons manifestacionais Deus dá quando Ele quer. Numa igreja tem muito, noutra igreja não tem. Isso não é coisa dele. É Deus que faz isso. Agora, que não seja por causa da gente, né? Que a gente fica resistindo que esses dons se manifestem nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos nossos grupos pequenos. Cara, antes da gente ir pro ping-pong, que música marcou a sua história, assim? Eu tava falando com o Paulo que uma das músicas que marcaram a minha história é uma música que eu tenho vergonha hoje. Mas tem uma música que marca, né? A minha foi na época do seminário Rompendo em Fé. Nem gosto da teologia, mas olha na só, época cara. me ajudou. Você tem alguma música? Pode ser cristã, pode não ser cristã. Mano, bom, como eu cresci crente, né, velho? Então não tem como não ser cristã. Minha mãe tá fazendo um negócio que ela tá cantando um hino por dia pro grupo aqui da família. Ela canta um hino daquele, um hinão. Daqueles, não, ela tá sozinha lá e canta um hinão, e tanta lembrança que vem quando ela canta esses hinos. Mas eu acho que a música que assim, é poderosa é Deus Somente Deus. Para mim, até hoje, né? Eu acho que ela tem uma coisa do poder, da soberania de Deus, que é uma referência para mim sobre a criação do mundo, né? E a relação que tem com a gente, né? Então, Deus Somente Deus, a gente aprende depois que a gente aprende um pouco sobre a questão da música, Deus Somente Deus é um hino. Né? Hino engrandece algo, né? Engrandece a bandeira, o país, Deus, o time. Então, esse Deus Somente Deus, na verdade, é um hino. Ele só não está no hinário, mas ele é um hino que engrandece Deus e, para mim, tem muito, muito sentido. Mano, a gente tem 5 minutos, eu quero um bate-bola aqui com você. Para a gente fazer esse ping-pong final, e aí eu vou pedir talvez uma consideração final aí, uma oração, tá bom? Seu time do coração. Corinthians. E é mesmo ou é só porque é brasileiro tem que ter? Não. Na verdade, quando eu... Olha só, essa aqui é uma novidade completa e total. Cheguei em São Paulo, torcia lá quando eu estava no Paraná, torcia para o Grêmio. Quando eu cheguei, cara, todo mundo torcendo para os times daqui de São Paulo. Aí chega na classe, o pessoal levanta a mão assim, qual time? O professor pergunta, que time é cada um tal. Eu estava conversando com uma menina, que foi uma das primeiras que eu beijei. Quando a menina levanta a mão, assim, o Corinthians me levanta a mão, eu levantei também. Com risco total de virar São Paulino numa hora dessa, né? Um esporte. Mas aí foi o acesso, né? O esporte. Eu sempre fui ruim com esporte, cara. Você gosta de ver? Eu gosto de ver. Eu gosto de ver o UFC e gosto de ver de futebol. São os dois que eu gosto de ver. Okay. Uma líder mulher. Uma líder mulher. Bom, hoje Andréa Vargas. Aliás, nós três, né? Você, ela e eu, nós estamos na conferência do CAD, né? Nós somos palestrantes na conferência. Andréa Vargas é muito grande de liderança e de sabedoria, né? Eu fico impressionado toda vez que a gente conversa ou que eu ouço alguma coisa dela. De como Deus tem falado através dela. Tá cortando aí, o Caio Fábio tá me ligando. Olha a coincidência. Tá cortando aqui, eu tô recusando. Um líder cristão. Um líder cristão. Joga rápido. Bom, o líder cristão é meu pai. Não tem. Meu pai é o líder cristão. Um lugar. Peraí, vou mudar. Lugar em São Paulo. Se você não fosse morar no Brasil, aonde você ia morar o resto da sua vida? Se eu não fosse morar no Brasil... Nossa, eu sou muito brasileiro. Eu só penso no Brasil. Não. Brasil Brasil vai continuar com esse governo para sempre. Aonde você vai morar? Tô brincando.
Aí eu vou morar em um lugar onde tem governo ruim também, na África. Legal. Onde eu posso usar ser minha vocação. Uma comida que só de falar agora faz você babar. É churrasco, velho. Churrasco bem feito, porque tem um monte de churrasco ruim por aí. Tem muito churrasco ruim. Aqui foi mais ou menos aqui em casa, hein? Não foi não. Foi bom, pô. Foi bom. Férias pra você é... Férias é ler, viajar para um lugar que tenha praia. Tem que ter praia, de preferência bonita, claro, mas tem que ter praia. Tem que ter mar. Espectro político que você se encaixa, não que você idolatra. Bom, todo mundo, eu não sei como é que é para o pessoal, a maioria olha para o lado esquerdo como uma agressão, se a gente olhar para o espectro político, estando o Bolsonaro à direita, eu estou à esquerda. Você foi até agora o único que não correu, viu? Valeu. Não, que ele ajudou, né? Que o Bolsonaro ajudou, né? A gente precisa saber. Onde você tá? Você tá com o Bolsonaro? Você tá com o Bolsonaro? Então ele tá à direita? Quem não tá com ele tá à esquerda. Então eu tô à esquerda. Tá bom. Uma frase. Uma frase. Você não é servo miserável. Um versículo. Um versículo. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e com laços de amor eu te atraí. Jeremias 31 alguma coisa. Eu acho que eu falei ontem sobre esse texto no estudo do Sermão do Monte. Jesus para você é... Cara, ele é meu salvador. Ele tá presente para Chesterton, né? Tava lendo ontem que você mandou uma coisa do Impostor que Vive em Mim, né? Do livro. E eu tô com o livro aqui, eu tava folheando ele ontem e eu vi uma coisa do Chesterton que ele fala, numa questão dessa, falou de Jesus. Ele falou assim: acredito que Jesus está aqui agora. Mas não é o Jesus, aquele Jesus idealizado da cabeça da gente. É Jesus, aquele cara simplão que andou onde andou e falava o que falou. É esse cara. Não é o Jesus que idealizou de algum jeito aí na cabeça de todo mundo, um cara vestido ou uma coisa de glória. Não, é Jesus raiz. Esse Jesus raiz que falou o que disse, que era humano, que era homem, que tinha tudo que homem tem, né? Porém sem pecado. É esse Jesus aí. Mano, obrigado, velho. Você se tornou contador de história muito melhor do que muita cara aí. Você chegou no mestre lá do seu que você queria mesmo. Eu fico feliz, cara, de conhecer um pouco mais essa história. Eu conhecia, né? Porque a gente caminha junto no Cura pela Palavra e a gente tem um processo de mentoria já há um bom tempo. Mas, assim, eu fico feliz e eu sou um privilegiado de poder trabalhar com você, cara. Sempre sonhei em trabalhar com os meus amigos. E desde 99, quando a gente se conheceu lá, que você queria abrir um JV, e meu pai falou: não abre um JV não, abre com alguma coisa com o nome que você inventar. E aí você começou o Expresso Ação. Desde aquela época, esse cara aí é bom e a gente trabalha tanto tempo junto aí. Pelo menos 15 anos a gente está junto aí. Não só em mentoria, mas no Encontro de Líderes, no Rock no Vale. E aí, quando a gente conseguiu fazer a comunidade da Vila ser a mãe da nossa igreja, eu fiquei muito feliz, porque o meu sonho é trabalhar junto com meus amigos. Eu não preciso ser o chefe dos meus amigos. Às vezes pode vir alguém meu chefe, mas eu tenho esse sonho e se cumpriu com você. Acredito que vai se cumprir com outros amigos na Caminhada de Fé. Obrigado por separar esse tempo. Obrigado por você ser um cara que é aberto, você é inspirador, porque você conta as suas fraquezas com naturalidade e mostrando a Jesus que é o curador. Eu acho que isso é uma característica que a gente quer para a comunidade da Vila como Caminhada de Fé, viu, velho? Parabéns e obrigado, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem hora pela gente? Teve alguém que comentou, oro
Alguém comentou perguntando que era o Chesterton. Não é, não, o Chesterton era uma outra coisa. Mas eu não vou corrigir agora, falar o nome do cara. Mas não é o Chesterton. Eu falei o nome do nome errado. É o Brennan Manning que foi que escreveu. Que escreveu, isso, que escreveu. Aí são duas ilustrações, uma do Chesterton e outra de um outro escritor. Mas não só a pessoa corrigiu aqui que não era, né? Não é, de fato não é. Só uma palavra, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus cura hoje. Tem 1 minuto e 20 segundos, tá? E essa oração, palavra seja a sua oração. Então, não, a oração é nessa direção que eu vou fazer. Ele cura hoje e as pessoas estão adoecendo na quarentena. E é nessa direção que eu quero fazer a oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, tem gente aqui que está nessa live porque ele não tem o que fazer. Ele nunca estaria aqui se não fosse porque nós estamos num momento muito diferente. E tem gente que está sofrendo demais por conta dessa pandemia que tira as pessoas da gente, que adoece, que talvez dê mais doenças de ansiedade e medo do que gente que de fato fica doente pela Covid. Mas, Senhor, o Senhor que cura, traz a esperança e a fé de volta ao coração daquele que, por algum motivo, desconfia que o Senhor é soberano e está atuando agora. Que todos que estão aqui, que aqueles que ouvirem, os parentes, as famílias, tenham uma experiência profunda com Jesus durante a quarentena. E que a gente, ao terminar tudo isso, a gente esteja mais com Jesus ainda e que mais pessoas tenham intimidade com Jesus, com o Senhor que cura, como fez lá naquele tempo e faz hoje.